Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do MinemoCast. E hoje nós estamos aqui com o professor Pedro Fernandes para a gente falar um pouco mais a respeito das pesquisas pessoais, o que levou ele a estudar, a se interessar pelo tema de seriexologia. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Michele. Agradeço a oportunidade aqui e vamos em frente. Vamos em frente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco e vamos conhecer um pouco mais a história por trás dessa pesquisa que virou uma instituição, que virou livro, que vem trazendo muitos frutos, né, Pedro, aí para o trabalho da conscienciologia, né? É engraçado você falar isso, porque na época eu jamais imaginaria, né? Quando eu comecei a voluntariar em 1991, eu ainda me considero, mas enfim, já mudei bastante, mas eu era muito mais fechado, muito mais tímido, muito mais na minha, e realmente as coisas foram aos poucos, foram crescendo, e hoje o nível de informação que a gente tem, né, de responsabilidade é realmente muito grande. Cresceu muito, né? Você imaginava isso? De modo algum, nossa, de modo algum, em todos os sentidos. E aí é interessante porque quando eu, por outro lado, vejo as experiências que eu já tinha, principalmente de projeção, de algum modo aquilo já estava ali, né? Então, para citar um exemplo prático, eu nunca fui muito afeito à retrocognição, nunca tive essa preocupação, esse interesse, mas a primeira retrocognição que eu tive nessa vida foi numa experiência projetiva, em que eu me vi, isso foi em 1995 para 96, eu já estava na medicina, em que eu me vi justamente escrevendo bastante, né? Eu já contei bastante essa história também. Enfim, eu estava escrevendo numa mesa, assim, junto de uma parede, próximo de uma cama, era um cômodo pequeno, que tinha uma janela do lado de cá, muitos livros e uma lamparina. E eu me via de lado e de cima, assim, né? Uma concierge, uma senhora me ajudou a ter essa retrocognição. E ali eu sabia que era eu escrevendo. Mas a minha mentalidade naquela época, naquelas décadas ali que já, né, que se passaram, eu não quis muito saber quem era, não fui atrás, não passou pela minha cabeça que isso pudesse ter sido a minha última vida. Mas você sabia que era uma retrocognição? Sabia. Sabia, porque essa experiência ela foi muito, vamos dizer assim, complexa no sentido de prolongada. Na época, eu tinha acabado de começar a dar aula de projeciologia, então eu tinha as minhas metas. E uma das metas era, eu tinha uma agenda extrafísica em que eu escrevia lá os meus alvos projetivos. Então, um primeiro alvo que eu tinha era visitar a casa de um amigo meu que estava estudando medicina fora. A segunda meta era tentar ir nisso que se chamava, né, que se chama até hoje de curso intermissivo. E aí eu fui cumprindo essas metas, então, porque eu tinha muita facilidade de sair do corpo, então às vezes eu me via fora do corpo com lucidez e logo alguém me levava para fazer alguma coisa. E em alguns momentos eu saía do corpo e não tinha nada para fazer, entre aspas, não tinha nenhuma demanda. Então, quando eu me via nessa situação, eu procurei lembrar desse amigo meu, né, me concentrei nele e aí consegui ir até a casa dele, consegui estudar lá como era o ambiente, a planta baixa, depois voltei para o corpo e fiz uma carta para ele, enfim, ele falou que muita coisa bateu, mas nessa segunda experiência do curso intermissivo, é que quando eu me concentrei nisso, eu estava fora do corpo, do meu lado direito da cama, e eu me concentrei nisso, apareceu essa senhora, deve ter uns 50 anos mais ou menos, de pele clara, eu não conseguia ver muito bem o rosto dela, me lembrava, no primeiro contato que eu tive com ela, lembrava uma atriz de uma série que passava na época. Enfim, essa senhora me conduziu para um local, a gente visitou bastante, depois chegamos num local que é difícil traduzir, mas o que eu consigo traduzir é como se houvesse um corredor assim, bem amplo, e algumas portas. E a gente ia volitando bem lentamente e a primeira porta que ela fez eu entrar, à direita, eu me via num quarto grande, com algumas camas, e eu treinando experiência fora do corpo. Eu e um colega meu da medicina
que naquela época eu estava cursando medicina, e aí a gente tinha uns moldes em cima da cama, como se fosse o corpo humano, e a gente, no período intermissivo, a gente se encaixava ali e ficava treinando essa sensação de saída para fixar essa condição. Sensacional. E aí, essa sensação, e também a sensação de passar pela parede. Então a gente ia lá, voltava, eu lembro que eu saía, e aí eu às vezes ia ajudar ele também a sair do corpo, e vice-versa. Então isso abriu muito a minha cabeça. Depois eu voltei para esse corredor, ela me pegou, a gente continuou volitando ali, ela abriu uma porta à esquerda. Quando ela abriu a porta à esquerda foi que eu vi essa cena de cima, de eu escrevendo com uma lamparina, como eu comentei agora, e eu sabia, e ela ficava me olhando para ver a minha reação. E a experiência continuou, teve mais algumas portas que se abriram, né? E no final, eu comecei a ficar muito grato, porque aquela senhora, ela estava, assim, tudo, barba, cabelo, bigode, de um modo, assim, impressionante. Eu comecei a ficar muito grato, muito emocionado, e eu quis externalizar isso para ela, e eu não achava mais ela quando eu estava chegando no final, e quando eu vi, ela estava no final do corredor. E quando eu quis olhar para agradecer para ela, ela se transformou numa bola de energia, como se tivesse assim, explodido, encheu de energia, e eu voltei para o corpo. Então aquilo foi, eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, então dali eu tive no pacote, né, uma experiência retrocognitiva intermissiva e de outra vida. E o mais impactante para mim foi, não foi nem essa experiência que hoje, porque quando eu vi a foto do Littré em 2009, eu conectei uma coisa com a outra, era a mesma imagem que eu vi, né? Então aí que eu vi que ali ela já tinha meio que me dado uma informação. Mas naquela ocasião, o que mais me impactou foi saber que um amigo meu, que eu entrei na medicina, aí se formam uns grupos, a turma é dividida, na anatomia você ganha um armário para dividir com um colega, então esse colega foi o colega que eu fui sorteado, a gente ficou no mesmo grupo de dissecção, a gente tinha uma série de afinidades e coincidências impressionantes, e aí que eu comecei a pensar como é louco isso, como que às vezes você tem situações na sua vida que são óbvias, tá ali claro que aquilo tem uma raiz mais profunda, mas que a gente às vezes não dá conta. E aí eu fiquei com aquela informação para mim, falei, puxa, mas como que eu vou falar para essa pessoa que a gente trabalhou antes de ressomar, que estava nesse curso intermissivo, que estava treinando projeção, eu deixei quieto. Um belo dia, passaram-se alguns meses, a gente estava fazendo um trabalho de neurofisiologia na casa dele, com um grupo, e lá pelas tantas, e as pessoas sabiam que eu era do Instituto, porque eu já era do Instituto antes de ser da medicina, né, antes de começar a fazer medicina, 5 anos antes. E aí, nesse dia, resolvem me perguntar sobre projeção, sobre os meus fenômenos, e eu começo a falar, só que esse colega que era o dono da casa não estava, ele estava cuidando, acho que da comida, estava na cozinha. E começamos a conversar, comecei a abrir o jogo das coisas que a gente fazia, porque eu coordenava, daí a pouco comecei a coordenar o instituto, enfim, eu era muito engajado. Lá em Brasília. Estudo em Brasília, as pessoas sabiam, por que você não foi no churrasco, por que você não fez isso? Porque eu tinha que dar aula, estava no instituto, estava não sei aonde. Então eles começaram a perguntar. No que eu estou falando, esse colega volta da cozinha e fala, o que vocês estão falando? Não, o Pedro está contando as coisas dele aí, essas coisas que ele estuda e tal. E aí quando eu comecei a falar que eu saía do corpo, esse meu amigo falou, nossa, mas desde pequeno que eu tenho isso, só que eu morro de medo. Nossa, eu acordava chorando e minha mãe e meu pai não sabiam o que fazer, e aí eles me levaram num centro espírita e cortou toda a minha projeção, eu não falava assim, né? Cortou toda essa minha condição, e ele falou, eu dei graças a Deus, porque era muito chato. E eu falei, mas eu não falei nada, né, do que eu tinha visto com ele, mas aí eu tentei explicar, eu falei, não, veja, eu também tinha muito medo, porque quando eu era menor, eu tinha muita catalepsia, né? Quer dizer, você acordar e não conseguir se movimentar, você tinha medo de dormir. Tudo isso eu passei e falei para ele. Eu falei, mas tem um lado bom. Você, quando sai, você tem uma sensação de liberdade enorme, você pode, teoricamente, né, fazer o que você quiser, ver outras situações, encontrar pessoas que já faleceram, ver o que você se preparou para estudar nessa vida, enfim. Então, só que ele falou, não, eu tive um trauma, eu não quero mais saber disso.
E aí, convivendo com ele, a família era de base religiosa e ele entrou na medicina com 17 anos. Ele era muito precoce, muito inteligente. E, ao mesmo tempo, ele foi se transformando num líder do movimento juvenil dentro da Igreja Católica. Então, você vê bem um perfil assim, de um ex-líder do passado, de alguém que tinha tudo para ser um inversor, por exemplo, né, se estivesse na nossa comunidade. E aí, enfim, aí as vidas foram se separando, agora, mas pelo menos ele sabe o que é, ele não tem dúvida. Agora é interessante, porque hoje você é um médico que se interessa pela escrita, pela erudição, pelo processo de escrita em si. E a gente vê isso toda a conexão com o teu passado, né? Pela pesquisa do Littré, pelo teu livro, né? Aqui é interessante a gente mostrar para o pessoal o Homo Lexicógrafos, que é uma coautoria, né? Do Pedro e da Jaqueline. Até quando você foi falando da sua retrocognição, o ambiente, o clima, foi descrevendo, me lembrou um pouco essa foto aqui. Sim, né? Essa foto ela traduz muito, vamos dizer, a angústia um pouco do lexicógrafo e dos eruditos de tentar encontrar uma palavra mais adequada, uma ideia, alguma coisa que possa descrever melhor aquilo que ele está sentindo, né? Você acha, Pedro, que assim isso contribuiu no seu caso para você passar pelo processo do fenômeno, que muita gente passa, porém ir além do processo do fenômeno, ter a cognição e tentar compreender um pouco mais esse fenômeno, chegar no processo da retrocognição e aprofundar isso? Você diz o processo mental somático da erudição? Eu acho que sim, sem dúvida, porque a base, vamos dizer assim, que te ajuda a ficar mais tranquilo fora do corpo é justamente uma base mais racional. Porque quando você está fora do corpo, como o corpo é emocional, né, o psicossoma ele é emocional, qualquer reação mais exacerbada do ponto de vista emocional, a experiência ela começa a ficar comprometida. Ou você volta para o corpo, ou aquilo se confunde e tal. Então você ter uma base intelectual maior, de cognição, de querer saber, de estudar mais, ajuda em todos os sentidos em ter os fenômenos e principalmente durante o fenômeno. Quer dizer, você tentar não atrapalhar o fenômeno, você tentar tirar mais partido dele. Depois do fenômeno também você interpretar de modo adequado. Então eu vejo que sim, é fundamental. Então, de modo didático, talvez seja preferível a pessoa ir do mental soma para o parapsiquismo do que às vezes do parapsiquismo para o mental soma. Quer dizer, é mais difícil a pessoa, acho, fazer esse caminho, que acho que ela tem que ralar isso? Mais. Eu acho isso. Você acha que didaticamente é o que eu percebo. Dentro do que você já entende da tua pesquisa e olhando a sua vida atual e olhando também a vida do Littré, que você também conhece, você acha que o que é maior no seu caso, o processo parapsíquico ou o processo mental somático? Daria pra gente eu acho, sim, lidando com as informações de hoje, é mais o processo mental somático. Saber uma vida, conhecer uma vida passada, ajuda muito, porque você tem um referencial ali. Mas a gente tem que lembrar que são milhares de vidas, então também a gente não pode, vamos dizer assim, limitar a análise ali. Por que eu falo isso? Porque olhando a vida do Littré, ela se encaixa muito na minha, quer dizer, um homem positivista, cético, intelectual, médico, negócio de ajudar os outros, político também, então é bem esse pacote. Mas me estranha muito o desenvolvimento parapsíquico que eu tenho, porque eu sempre achei, eu nunca dei muita importância para isso, assim, sinceramente, mas com o tempo eu fui obrigado, até com a convivência com o professor Valdo, ele puxou minha orelha algumas vezes nesse sentido, de assumir mais isso, e principalmente porque isso não é tão comum. Eu sempre achei que fosse comum ou que eu fosse da média, que todo mundo tem os fenômenos, não que eu tenha assim, um grande parapsiquismo. Mas eu me convenci de que ele é um pouco talvez acima da média e que eu tenha que assumir mais essa situação. Enfim. Então quando eu vejo isso, eu fico pensando, será que isso é de uma raiz anterior? Né? E esse foi um dos, vamos dizer, das indicações que o professor Valdo deu, mas eu sempre considerei que talvez tivesse mais um investimento intermissivo, quer dizer, antes de eu nascer,
sabendo como seria essa minha vida, pelo menos planejando como seria, eu sei que eu me engajei muito nesse processo parapsíquico e isso ajudou a aflorar desde da infância. Sim, sim. Então, assim, hoje isso fica um pouco em aberto, eu até considero que tem uma raiz parapsíquica, né, anterior, porque se você olhar a vida do Littré é como se ele não tivesse nada. Uhum. Então, a Serex não é assim, a gente Não vê é só, linear. numa linha. Então eu deixo em aberto, mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a raiz mais profunda, mesmo assim, é do processo intelectual. Não consideraria que seja do processo parapsíquico, mas... É porque destoa muito, né? Vamos problematizar um pouco aqui, né, pessoal? Nós não estamos aqui também, queremos instigar o professor Pedro, puxar aí um pouco mais de informações, porque chama atenção a precocidade em que você teve determinados fenômenos e isso não atrapalhou a sua vida. A gente vê muitas crianças e adolescentes que às vezes começam a ter fenômenos, começam a ter algum tipo de parapsiquismo e isso atrapalha demais a vida. Esse caso do amigo meu, eu sei que vai me dar problema fora do corpo quando eu dessomar, né? Espero que antes disso a gente tenha condições de, enfim, de ajudar de algum modo. Sim. Por quê? Porque há uma tendência da pessoa ficar na auto-mimese, repetir uma coisa que a gente já fez. Então, a vida que ele está tendo hoje é a vida próxima a um colega do Littré, quer dizer, um médico fora de série, está ajudando os outros, mas talvez não tenha nenhuma grande novidade, né? Então, eu concordo com você, quer dizer, o Mental Soma ele ajuda nisso. Eu costumo dizer nas aulas da escola de personalidade consecutiva, existe uma aula que a gente fala bastante sobre a pesquisa do Littré. E o que mais me impactou nisso tudo, porque na pesquisa do Littré, foi o seguinte: quando eu era muito novo, esses fenômenos que você comentou, o que me chamava a atenção, depois que eu venci aquela fase de ter medo, de dormir, da catalepsia, enfim, de acordar sem conseguir se movimentar, eu comecei a ter experiências em que eu saía do corpo e eu ia para um local que era como se fosse uma reunião em que as pessoas falavam temas muito avançados, só que eu era uma criança. Então eu acordava e achava que aquilo era um sonho. E eu falava com a minha mãe, mãe, a gente não sonha, a gente pode assumir outra forma, tipo, a gente pode ficar velho, a gente pode... Porque nesses sonhos eu me transformava em um adulto e discutia com coisas de adulto no meio de uma reunião, às vezes era como se fosse um anfiteatro, e eu ficava olhando aquilo e falando, mas será que são amigos do meu pai, que eu estou aqui, mas esse corpo, e aí eu acordava, e aí eu não entendia, perguntava para minha mãe, ela falava, não, isso é sonho. Isso ficou na minha cabeça como um ponto de interrogação. Convivendo com o professor Valdo, ele trouxe, né, a maioria das pessoas da Conscienciologia conhece, aquela questão do pandeiro, quer dizer, né, o pandeiro foi uma comunex transitória em que havia reuniões extrafísicas em que se tratava de assuntos ajudando as pessoas que iam trabalhar com Conscienciologia principalmente, elas fixarem aquelas ideias para poder, na hora de nascer, ou que já estavam aqui, para elas poderem lembrar dessa condição. E eu sempre considerei, sim, eu posso ter tido essa experiência, será que esses sonhos que eu tinha eram experiências no pandeiro? Isso ficou assim porque na minha cabeça ficava um pouco confuso. Até que, justamente no dia, e coincidiu de ser o meu aniversário, porque o meu aniversário coincidiu no dia da prova, da Conscienciologia, em que saiu o resultado da prova, na verdade, e a gente foi entregar umas encomendas para o professor Valdo, na casa dele, e nós começamos a conversar, né, a Cristiane estava lá, e a Cristiane começou a fazer muita pergunta sobre o Littré, até no sentido de confirmar essa hipótese, e o professor Valdo foi dando dicas nesse sentido, né, indícios de que sim, né, para eu poder, né, pensar mais nisso. Mas aí eu resolvi fazer essa pergunta para ele. Eu nunca gostei muito de fazer pergunta pessoal ao professor Valdo, porque eu achava que eu estava me aproveitando daquela situação, né, de estar convivendo próximo a ele. Mas isso eu fiz, eu falei, contei essa história para ele. Ele falou assim, olha, a gente ia lá, te tirava do corpo, tal mal mexia com a energia, e você recuperava a lucidez e assumia a feição do Littré. E a gente fazia isso quando o tema de debate no pandeiro era sobre mental som, era sobre assuntos ligados à intelectualidade e mental som.
Isso para mim teve um impacto muito maior do que saber que eu era litrê, porque eu tinha essa memória nessa vida. O litrê era uma retrocognição, era uma experiência, depois as coisas foram acontecendo, mas até aquele momento, isso foi em 2009, eu tinha hipótese de ser o litrê pelas coincidências e aquela projeção que eu contei fora do corpo, que eu vi que era eu ali. Mas eram coisas assim, como se fossem memórias distantes, eu não tinha isso nessa vida, né? Muito assim. Já essa experiência de sair do corpo, de já estar nesse corpo, assumir uma outra condição e voltar, isso é mais impactante para mim. E por que eu estou contando isso? Porque você falou que não é simples essa condição, porque a pessoa, quando ela sai do corpo, quando ela assume uma condição extrafísica, todo o processo mnemônico dela tende a se voltar para aquela condição e isso pode embaralhar o meio de campo dela na vida atual, principalmente sendo uma criança. Então, o que, né, enfim, conversando com ele, com a própria crise, entendendo tudo isso, ele falou que o que ajudou, tem até uma tertúlia que ele fala isso, quer dizer, as pessoas podem ver isso, não sou eu que estou falando. O que ajudou muito foi ter essa calma pensênica, vamos chamar assim, e o fato dos amparadores terem ajudado, quer dizer, eles calçavam tudo para não ter nenhum tipo de interferência, para não ter nenhum tipo de problema. Então eu atribuo muito o temperamento um pouco mais, enfim, tranquilo e essa dedicação ao processo intelectual. Eu acho que isso, na hora que vai para os fenômenos, isso acaba ajudando. E Pedro, por que estudar serexologia? Quando que você descobriu na prática a importância disso? Foi com o litrê? Foi antes? Como é que foi para você? A gente sempre soube isso, mas de modo teórico, né? Então, assim, na conscienciologia, isso é um pilar do paradigma consciencial, mas ao longo aí da história da conscienciologia, isso não era muito estimulado. E, obviamente, isso tem uma razão de ser, porque quando você estuda o passado, isso tende a mexer muito com o processo emocional, com as pessoas que se conhecem, que conviviam no passado, né? Isso gera repercussões de todos os sentidos. Então, como as instituições, e principalmente a instituição, né, o Instituto de Projeciologia, ele estava se formando, o próprio professor Valdo não dava muita força para isso. Para justamente poder a coisa primeiro dar certo, para depois chegar nessa etapa. Quando o professor Valdo mudou para cá, quando outras instituições foram lançadas, quando a nossa comunidade começou a crescer, esse momento foi chegando, porque ele foi abrindo alguns casos de personalidades consecutivas, obviamente que eu não sou o único, e isso foi formando uma massa crítica. Então a serexologia meio que bateu na minha porta justamente com o litrê. E eu tinha uma dúvida, né? Até conversei isso muito com ele, quer dizer, será que eu vou me dedicar mais a essa linha da retrocognição ou mais a linha da lexicologia em função do passado do litrê? Mas a retrocognição, a holomemória, a serexologia, elas têm mais prioridade porque elas vão além, elas pegam o processo parapsíquico, elas vão estudar o processo da memória, elas têm essa condição grupocármica. Então eu vejo que a serexologia, em termos de proex, é justamente, vamos dizer assim, a realização, a concretização dessa pesquisa de um modo prático. É como a gente estava comentando no episódio do Dreyfus, né, do Mnemocast, quer dizer, você pega a serexologia e dá vida para ela, porque você dá nome, a consciência está aí, você está vendo, você tem uma retrocognição que você se reconhece, quer dizer, aquilo é muito vivo. Então, ela começa a ficar mais concreta e você vê a aplicação disso na prática. Um outro exemplo, existem muitos livros e muitas pesquisas sérias sobre vidas passadas, retrocognições, né? Então, só que às vezes falta o que? Esse link com o processo evolutivo que a conscienciologia traz, com a cosmoética, com a proex, quer dizer, a pessoa vê por que ela está estudando isso, qual o efeito disso na vida atual. Ela não tirar partido financeiro disso, quer dizer, ela fazer assistência de algum modo, esclarecer as pessoas sobre essa realidade. Então a serexologia, ela tem a abordagem do paradigma consciencial que é mais avançada justamente em função disso que eu comentei, quer dizer, ela é mais cosmoética, ela é mais isenta, ela quer esclarecer, ela não quer convencer a pessoa. E, por outro lado, a ciência convencional, a maioria ainda nem sequer admite isso, está se batendo com isso ainda,
dá o contra, e quem já admite ainda está fazendo só pesquisa meramente convencional, né? Então acho que a gente está além dessa visão. Sim, está caminhando a passos largos, né? O que você pensa, Pedro, em relação a esses grupos que se reuniram para estudar sobre esse assunto? Como que você imagina que vai ser essa turma de sexagenários, de heptagenários? Como que vai ser o envelhecimento dessas pessoas que estão estudando serexologia, que estão se localizando, que estão acertando aí determinadas coisas em termos de proex, de temperamento? Eu acho que sim, entendi. Eu acho que a gente está passando por um gargalo no sentido de poder acessar mais informações nesse aspecto, de abrir mais o processo do passado. Porque justamente quando eu olho para trás e vejo a história da conscienciologia, isso era muito distante dessa realidade. E quando eu vejo o investimento que os amparadores estão fazendo, eu vejo que a gente caminha nesse sentido. E o processo de envelhecimento, por mais que seja complexo, difícil, né? Envelhecer não é fácil, mas ele tem essa vantagem de acalmar as pessoas, de nos acalmar. Então os hormônios eles tendem, né, a ficar mais tranquilos, às vezes a diminuir bastante. E a pessoa que esteja mais engajada, ela vai... O que é engajada? Quer dizer, ela está com a TENEPS dela, ela está com voluntariado, ela está com a docência, ela está escrevendo. Os amparadores estão esperando a chance de poder começar a abrir mais essas informações. Então eu estou fazendo uma pesquisa mais recente que é justamente busca grupocármica ativa. Quer dizer, você ir atrás das pessoas que conviveram com você no passado. Por quê? O caso Dreyfus é exatamente isso. Quer dizer, a gente estava, teoricamente, não estava mais mexendo com essa pesquisa. Isso foi em 2012. Aí no ano passado, em 2018, eles vêm e se apresentam, falam o nome. Isso começa a ter uma série de sincronicidades. A gente começa a ver que, né, primeiro veio o Dreyfus, agora o Clemenceau, teve a sincronicidade com Estrasburgo, nós vamos fazer o evento agora em outubro, então isso é muito maior do que a nossa própria condição aqui. Então, para os amparadores, às vezes interessa fazer com que a gente saiba um aspecto do passado, porque isso vai potencializar a evocação, isso vai aumentar o nosso discernimento, para a gente valorizar mais a nossa experiência, entende? Então, envelhecer nesse contexto, na minha avaliação, significa ter chance de ter mais acesso às informações do nosso passado. E eu sempre repito, nós termos essas informações aqui na dimensão humana vale muito, porque você, depois que dessomar, há uma tendência de você ter mais facilidade de ter essas informações, né? Não significa que a gente vai lembrar de tudo, mas é mais fácil. Agora você, né, a gente aqui na Consecutivos, quebra a cabeça, ajuda as pessoas a pensar na retrosenha, o pensamento analógico que a gente introduziu na metodologia da Consecutivos ajuda a pessoa a encaixar uma vida passada na vida atual. Quer dizer, você vê que é a mesma pessoa, só que num contexto às vezes diferente. Então ela precisa ter esse pensamento analógico para ela poder entender como que a Cerex funciona, né? Pelo menos um padrão geral da Cerex. Então o envelhecimento vai proporcionar isso. Não, e a gente vai vê mais. desculpa te interromper, Tranquilo. mas a gente vê muitas cirurgias de destino, né? Através do estudo da Cerex. Então as pessoas mudando, mexendo com temperamento, mexendo com reciclagem, mexendo com grupos que elas sequer pensava que iria mexer nessa vida. Isso é o máximo, porque a vida humana, na média, o objetivo dela é justamente camuflar as pessoas, né? Esquecer para ela poder ter uma nova oportunidade. Então isso é o basal. Aqui nós estamos indo contra essa tendência, contra essa corrente. Então a gente está já em condições de poder olhar nos bastidores. E aí acontece isso, quer dizer, a pessoa tem uma experiência retrocognitiva, ela começa a se ver de modo completamente diferente, no bom sentido. Ela ajusta um pouco o ponteiro da bússola, ela vê as pessoas com outros olhos, então ela tende a ficar mais lúcida para com essa realidade atual. Então essas cirurgias de destino, elas são um fato, quer dizer, e é o ideal, porque a pessoa pode olhar a programação existencial dela com outros olhos. Eu acho que é um olho mais assim realista, sabe? O que ela tem que fazer. Então você vê,
só para a gente fechar. O caso do Littré, se fosse perguntar para mim antes do Littré, eu não diria que eu teria escrito tanto, ou que eu teria feito os dicionários que eu fiz. Então você vê que há uma ilusão, há assim, uma ignorância muito grande. E aí é uma tendência da gente fazer menos, da gente se cobrar menos, né? Da gente exigir menos da gente mesmo. Então quando você sabe um pouco mais do passado, você se apruma mais, você fica mais impertigado e tende a ir mais direto no que interessa, né? Ajustando as suas prioridades. Sim. Você poderia citar, tipo assim, 3 coisas que você mudou na sua vida depois que você começou a estudar o Littré? A primeira delas é você olhar um trafó que você tem e dar mais valor. Perfeito. Então, a escrita, quer dizer, Ótimo. eu preciso domesticar esse corpo para ele escrever, porque a vida atual não ajuda na intelectualidade. Então, você precisa ir contra essa tendência e domesticar. A segunda, aumentou exponencialmente o que eu posso assim, resumir numa inteligência grupal, uma inteligência grupocármica, um senso de grupalidade maior. Quer dizer, eu dou hoje muito mais valor a tudo que é em termos de equipe, de grupo, de coletividade, do que eu dava antes, inclusive nessa própria vida. Então, o Littré me fez ver essa condição. O Littré trabalhou muito sozinho, ele era mais fechado, ele tinha uma equipe pequena, e ele se concentrava muito. Hoje nós temos aqui uma fartura de possibilidades em termos de coletividade. E uma outra condição é uma cosmovisão para o processo do serenismo. Quer dizer, aquilo que era muito teórico para mim, o serenão, a consciência livre, você começa a reperspectivar no sentido de que tudo que eu fizer aqui para perder menos tempo, eu vou estar tendo menos vidas na frente. Eu vou precisar de menos vidas até virar serenão. Isso vai demorar bastante ainda. Mas esse senso ajuda a gente a aproximar mais dessa realidade. Porque se eu não mudo hoje e assumo essa condição, nós vamos vivendo, e aí vai perder a lucidez de novo, e aí vai precisar de tudo de novo. Então, enfim, em outras palavras... Repete-se muito mais. Repete-se muito mais. Quer dizer, levar a sério as técnicas da conscienciologia, isso que eu quero dizer. Você escrever para você mesmo. Eu estava outro dia discutindo com alguns colegas, né, autores. O problema de você escrever tem algumas variáveis. E se foca muito aqui na assistência que se faz, na própria cápsula do tempo. Tudo isso é fato e nós temos que fazer. Mas eu avalio muito também o quanto que aquilo mexe com você, no sentido de você se transformar em uma outra coisa. Então, o esforço que vale a pena, você estudar mais aquele assunto, você fazer uma bibliografia, você comprar um livro, uma fonte para poder qualificar aquele livro, não é só a obra que vai estar qualificada, mas você vai mudar a sua intraconsciencialidade. Então, olhando a vida do Littré, eu vejo assim, o que fica é o quanto que você mudou das suas reciclagens, do que a gente comentou antes, da mentalidade, da renovação consciencial, o quanto que você escreveu, porque é isso que fica, o biógrafo, quando ele vai fazer, ele quer saber se a pessoa escreveu o quê, o que ela pensava, porque vai estar escrito ali, porque né, ele não vai estar lá, e o quanto de assistência que você fez, quer dizer, o quanto que você doou para os outros, o quanto que você ajudou as pessoas de algum modo, em algum contexto, seja um contexto médico, no meu caso, seja um contexto do voluntariado, seja um contexto, sei lá, financeiro, seja o que for. Então, essas 3 variáveis eu tenho, assim, mais em conta, né? Sendo que uma delas é mais a longo prazo, mas eu tento aproximar, porque eu vejo que se isso não muda na gente, a gente sempre vai tirar o corpo fora, vai sempre deixando para depois. Uau! Não sei vocês, pessoal, mas eu fiquei pensando aqui num monte de coisas. Eu acho que você que acompanhou aqui o podcast, se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, alguma pergunta, alguma dúvida, a gente falou um monte de palavras. Eu Sim. não pude parar porque o negócio estava muito engrenado aqui. Me desculpem, mas deixem aqui. A gente vai respondendo, a gente vai traduzindo os termos para quem não conhece. E uma coisa importante que a gente comenta muito na conscienciologia é não admita nada do que a gente está falando. Tenha as suas experiências, veja se isso faz sentido ou não, mete o pau, critique, vamos em frente com a pesquisa. A gente não tem nenhum objetivo de convencê-los, pelo contrário, é informar, ver o que você
faz com essas informações. É isso aí, perfeito, bem lembrado. É isso aí, pessoal. Então, ficamos aqui por enquanto. Deixa aqui o seu comentário, sua curtida e compartilhe também com quem você achar que vale a pena, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.